Nossa, Astro. Muito difícil esses exercícios aí, esses eu vou ficar te devendo, mas arrasou. Olá, pessoal. Estou aqui para falar um pouco da plataforma Tableau. Em seguida, a gente vai ter uma entrevista com o nosso cliente iFood. Hoje eu vou falar um pouco sobre como inserimos essa cultura de dados da empresa. A gente não discute mais a importância dos dados para as empresas modernas. A gente vê que o grande volume de dados que as organizações hoje captam, armazenam e organizam continua a crescer em ritmo surpreendente. De repente, toda empresa virou uma empresa de dados, né? Mas se quase todos os executivos afirmam que já trabalham nessa direção do desenvolvimento de uma cultura impulsionada por dados, poucos realmente obtiveram sucesso nessa jornada. Eu gosto sempre de falar dessa pesquisa da McKinsey. Ela realizou esse estudo aí em 2018 e analisou mais de 1.000 empresas com receita de mais de 1 bilhão, né, abrangendo aí 13 setores, 12 regiões geográficas. Então, nesse estudo, ficou claro que 92 fracassaram em alcançar esse objetivo de análise em escala, né? Não é só ter o BI dentro da empresa, né? Mas como é que você escala isso dentro da organização com um volume de usuários muito grande, né? Então, o que isso significa, né? Por que 8% dessas organizações estão no caminho certo e obtiveram sucesso na criação de uma cultura impulsionada por dados? O que elas sabem que o restante não sabe, né? Primeiramente, elas sabem que obter o valor total dos dados significa capacitar todos os envolvidos para tomarem decisões melhores com esses dados. E para isso não basta simplesmente escolher uma tecnologia, seja ela Tableau ou qualquer outro produto. É importante lembrar que você não está só implantando software, né? Você está estimulando a transformação organizacional ao priorizar os fatos em vez de intuição, né? Com os dados no centro das atenções aqui. As suas decisões elas não devem só oferecer as ferramentas certas para as pessoas certas, mas também permitir o desenvolvimento dessas novas habilidades. Criar novos comportamentos, né? Encorajar a participação e reconhecer as conquistas para alterar a maneira em que a organização usa os dados todos os dias. Como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui no centro de toda essa cultura impulsionada por dados, a gente encontra esses três recursos principais, eu chamo de pilares, né, do Blueprint, que é o recurso ligado à agilidade, especificamente quando se trata da agilidade do próprio ambiente, né, computacional. Um recurso ligado à proficiência em dados e análise. Na base aí a gente está falando realmente das pessoas, dos usuários, né? E um recurso ligado à comunidade, no centro da criação e do desenvolvimento dessa mudança cultural, muito mais sobre change management, de como você organiza isso do que qualquer outra coisa. E obviamente esses três recursos eles devem ser desenvolvidos com dados confiáveis e governados, que são a força vital aí para qualquer empresa de dados bem-sucedida. O Tableau Blueprint é um guia passo a passo, né? Então a gente ajuda você a criar esses recursos. Ele te oferece um plano bem concreto, recomendações e até diretrizes realmente quanto ao trabalho a ser executado, bem no detalhe realmente de como você deve executar uma determinada tarefa. Obviamente, como você faz para que esses processos possam fazer parte dessa operação do dia a dia, né? Como é que você administra o seu servidor, como é que você faz um backup, como é que, né? Todo esse passo a passo. É, um projeto padrão, a gente ia analisar esses diferentes itens do Tableau Blueprint. Obviamente, hoje eu tenho pouco tempo aqui, então eu vou falar somente de um exemplo, né? Mostrando esse exemplo, seria aqui um assessment, e cada empresa, obviamente, vai ter a sua jornada com os dados, né? Então, para você se transformar numa empresa data-driven, o que você precisa fazer, né? Então, a gente considera que esse é um processo vivo, ele muda ao longo do tempo, né, dessa jornada, e cada empresa define que caminho, né, vai seguir e aonde ela vai investir. Eu brinco que aqui seriam as estações do metrô e cada percentual desse ali é o que você precisa fazer para atingir, né, a excelência nesse determinado ramo de conhecimento. Aqui um exemplo bem prático, né, na vida, no dia a dia de um projeto desse de Modern Analytics. Você consegue ver aqui na linha de proficiência. Nesse exemplo, a empresa em questão ela decidiu investir nesse pilar de proficiência,
e, por exemplo, criando um Data Academy para fazer o onboarding de novos usuários e detalhando qual trilha de conhecimento cada um deve cumprir de acordo com o perfil do usuário. O que a Tableau tem para oferecer para te ajudar nisso, toda essa informação está disponível no nosso site para você poder consultar, acompanhar e definir o seu plano específico ali para a sua empresa. Desde a estratégia macro, né, até o detalhamento realmente dos treinamentos. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que você pode fazer isso, como é que você tem acesso a toda essa informação. Então, aqui no nosso site, você vai ver a visão geral do Blueprint, aquilo que eu apresentei, né, com as estações do metrô, que eu gosto de brincar que parece uma estação de metrô, e dentro desse material você vê macro aqui, cada área dessa de conhecimento. Por exemplo, a gente falou de capacitação, e você pode ver que ele tem aqui o detalhamento de capacitação. Depois eu tenho aqui o detalhamento de como você desenvolve esse plano de capacitação, né, quais são as trajetórias, a gente chama de trilhas de conhecimento, né, de acordo com o perfil de cada usuário, né, um consumidor, um autor, o designer, o desenvolvedor e por aí vai. E a gente também completa com muitos treinamentos gratuitos que estão disponíveis no site e você monta o que é interessante para essa trilha de conhecimento para um usuário específico, o que ele precisa aprender para ser um bom usuário de Tableau. Ainda assim, a gente tem webinars sob demanda, muita informação interessante para vocês olharem aqui sobre webinars. O que mais a gente pode oferecer para vocês? A gente ainda tem a possibilidade de criar e participar com vocês, criando uma apresentação do Tableau, um webinar que a gente chama, né? Onde a gente apresenta como desenvolver um dashboard efetivo. Então, com todos os tópicos, né? Como é que você constrói o seu dashboard com a sua audiência em mente, como você faz esse storytelling, né? Que a gente chama a nova linguagem das corporações, como você explica um dashboard. Não adianta você fazer um dashboard sem ter claramente qual é a sua audiência. Então, a gente fala de enquadramento, como é que você constrói esse dashboard específico para uma audiência. Isso aqui ficou muito famoso, né? Que você pode contar a mesma história com os dados, né? Com visões diferentes. Então, tipos de design. Então, tem muita coisa legal aqui para vocês avaliarem. A gente faz um exemplo técnico aqui, realmente, de como executar um dashboard. Você vê, são gráficos interessantes, mas você não consegue entender nem para o que serve, né? Muita informação poluída na tela. Como a gente melhora esse gráfico, né? Então a gente tem todo o detalhamento de como melhorar esse dashboard para chegar com uma audiência em mente a criar o que a gente chama de movie night, né? Então eu quero escolher um filme de adventure para minha família, para uma faixa etária específica, então eu posso selecionar e criar esse dashboard especificamente para isso. Posso criar o Guided Analytics, onde eu vou navegando na informação e definindo como fazer. Então, esses webinars te ajudam também no dia a dia. Então é isso, pessoal. Vamos seguir aí para a próxima apresentação. Um abraço a todos. Bom dia, pessoal. Mais uma vez damos boas-vindas ao Salesforce Live Brasil. E agora vamos conversar com um cliente muito especial, uma grande marca brasileira que é sinônimo de tecnologia e inovação e que está ajudando muitos clientes nesse momento de pandemia. Vamos conversar com o Gustavo Pilati, lead de dados e analytics na iFood. Oi, Gustavo, tudo bem? Olá, Juliana, tudo bem? E com você? E com Tudo todo mundo que está nos assistindo bem. aqui hoje. A iFood é sinônimo de tecnologia, inovação, velocidade e dados. Nos conte um pouquinho, Gustavo, sobre o trabalho que a área de Data e Analytics realiza. Por exemplo, quais tipos de indicadores vocês monitoram para o negócio? Legal, Juliana. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite para participar desse evento que é tão importante, pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre o iFood. Respondendo a sua pergunta, aqui a gente acredita na existência de uma cadeia de valor para os dados, ou seja, na existência de dados de qualidade, de reporting e análise que levam a melhores decisões e que criam perguntas que geram experimentos e que no final vai criar um diferencial competitivo para o iFood, né? Então, voltando à sua pergunta sobre a parte de monitoramento, e monitoramento aqui no iFood a gente entende por contar para nossos stakeholders o que aconteceu, o que está acontecendo agora, é muito importante isso. Cada unidade de negócio, basicamente, no iFood, possui sumários de indicadores que suportam as equipes de negócio.
a tomarem melhores decisões todo dia. Então, esses reportes são automáticos e eles são separados entre uma visão mais executiva, uma visão mais tática, até que outros que chegam no detalhe operacional. O time de Data Analytics hoje cuida da visão mais executiva, geralmente. Então, ela é o dono dos KPIs principais de toda a operação. E as áreas de negócio, a gente empoderou elas a criarem os relatórios automáticos, né, com os indicadores da própria operação. Esses indicadores hoje são revistos a cada ciclo estratégico do iFood, onde as métricas são ajustadas para focar nas prioridades, nos objetivos e nas metas do negócio. Ou seja, né, a gente mostra para os nossos stakeholders como o negócio está performando em relação às prioridades estabelecidas no ciclo de planejamento estratégico. Uau, Gustavo, muito bacana o trabalho de vocês. E nós falamos muito sobre cultura de dados. Como que a Tableau ajuda vocês a terem uma cultura de decisão orientada a dados no dia a dia de vocês? Se você puder nos trazer um exemplo de um insight contra-intuitivo que vocês tiveram durante a pandemia. Legal, Juliana. A Tableau ajuda muito, né? Resposta curta. Agora, desenvolvendo um pouco, toda essa parte de criação de uma cultura de dados não foi um processo rápido no iFood. Mas atualmente a gente tem uma infraestrutura de Tableau robusta que atende às necessidades de mais de 2.900 usuários de visualização, sendo que desses 2.900, cerca de 1.600 são com acessos diários. E quem constrói material para visualização desses 2.900 usuários é um exército de 460 pessoas que foram treinadas a utilizar as nossas bases e os dados no Tableau. Então, essas 460 pessoas são tanto da equipe de data quanto das equipes de negócio, né? Um viabilizador para a gente chegar nesse patamar foi a criação de um time focado em Tableau, que está dentro da nossa equipe de engenharia de dados, que cuida tanto dessa estrutura, que eu falei que atende toda essa população, quanto também da implantação do blueprint da Tableau aqui dentro do iFood. Todo esse esforço dessa equipe, dos stakeholders, né, bem dos executivos, resultou em um empoderamento que possibilitou as próprias áreas gerarem seus insights e a tomar as melhores decisões. Então, hoje, o Tableau está disseminado em todas as áreas do iFood. E o Tableau também é a nossa única ferramenta de visualização de dados que a gente utiliza hoje. Ela permite, né, a geração de insights baseados em dados do nosso Data Lake único, que possui informação tratada, documentada e acessível para todos. Você pediu um exemplo na pandemia. Acho que um exemplo que é legal ressaltar a virada no indicador-chave que a gente usava para acompanhar uma operação de uma das nossas unidades de negócio. Essa unidade de negócio cresceu muito durante a pandemia, assim como o iFood inteiro, e no início, quando a operação ainda era pequena, a gente olhava só indicadores mais gerais, né, como quantidade de pedidos, por exemplo. Quando a gente cresceu, a gente percebeu que a gente poderia não estar olhando gaps e problemas que a operação demonstrava, né? Então, o Tableau foi fundamental para fazer um drill down e buscar os KPIs chaves que eram a alavanca para uma operação saudável e para o direcionamento que a gente dava para a área de negócio. Então, a gente chegou a KPIs muito mais granulares, inclusive KPIs financeiros, que ajudaram a gente a alavancar a nossa estratégia atual de expansão dessa unidade de negócio. Como é a estratégia atual, eu não posso entrar tanto no detalhe, mas todo esse caminho, né, gerou um crescimento mais saudável e sustentável para a nossa operação. Excelente, Gustavo. E como é importante, né? Você trouxe aqui ter uma única fonte da verdade, né? Isso é super importante na empresa. Excelente. Tenho mais uma pergunta para você aqui. Muitas empresas nos pedem dicas de como implementar uma cultura de dados e uma inteligência, né, por trás disso. Você consegue compartilhar conosco 3 dicas de aprendizados de vocês? Claro.
difícil resumir só em 3, mas vamos lá, né? Acho que essas dicas elas podem variar muito entre uma organização e outra, né? Depende principalmente da abertura que o staff tem à adoção de novas tecnologias e da cultura existente na própria empresa, né? Mas levando em consideração o case que a gente teve no iFood, né? Em resumo, assim, a primeira dica que eu daria para quem está começando nesse processo de criação de uma cultura data-driven e uma área de inteligência de dados é começar do básico. Como o pessoal diz, né? Keep it simple. É buscar entender as necessidades da empresa, as necessidades mais básicas, e selecionar as que têm maior potencial de impacto e que criam um case, né? Com isso, vai ajudar a ter um buy-in de outras equipes, né? Das lideranças, dos executivos. Então, acredite, parece simples isso, mas não é. E se a empresa está começando nessa jornada, as oportunidades que dados traz e que um novo dash, uma nova visualização que o Tableau proporciona, são oportunidades imensas. A segunda dica é disseminar o conhecimento, né? O Tableau é uma ferramenta muito fácil de utilizar. Então, uma vez que as lideranças da empresa têm o buy-in e a empresa decide investir nesse assunto de data, não basta sair contratando profissionais como engenheiro de dados, analista de dados ou mesmo cientista de dados. Se por um lado é super importante ter uma equipe com esses profissionais, por outro lado, eles não podem concentrar todo o trabalho de dados que a empresa tem. A gente começa, se isso acontece, isso gera um gargalo muito rapidamente. E o que acontece quando tem um gargalo? As áreas não se sentem atendidas e nem empoderadas, e acaba gerando uma rejeição aos dados, né? As pessoas continuam na inércia de fazer as coisas como elas têm feito nos últimos 20 anos e não se abrem para a adoção de uma nova tecnologia, né? Então, é muito importante que esteja no job description de cada equipe de negócio disseminar o uso de dados, né? E o conhecimento e empoderar todas as equipes e todos os membros dessas equipes a fazerem seus próprios dashes, monitoramentos, reporting, né? E análises também. Muitas vezes esse passo é mais difícil, né? Porque as áreas criam barreiras, né? Então, algumas áreas veem o trabalho de data como algo a mais ao job description que elas têm, né? Só que as equipes de negócio, né, elas precisam ver o valor e saber que isso vai ajudar a fazer um trabalho mais focado e mais independente delas, levando a decisões melhores, ou seja, resultados melhores, né? Então, não dá para ser algo top-down, né, em resumo. Precisa ser algo que surja organicamente na empresa. Existem várias opções para gerar esse engajamento, como, por exemplo, gamificação. Então, o exemplo de gamificação seria a premiação de profissionais com dashes mais acessados ou dashes mais performáticos no Tableau Server, ou mesmo prêmios para quem concluiu o treinamento, né? Não é nada demais, às vezes uma camiseta, um bórum, um adesivo para o computador da pessoa já serve de prêmio para ela concluir um treinamento, de incentivo, né? E aí as dicas vão longe, assim, até gerar engajamento na empresa inteira com a construção de eventos como os hackathons, né? E para fechar aqui, já estou pegando muito tempo de vocês, a terceira dica que eu daria é criar um espírito de comunidade, de compartilhamento de conhecimento, né? Quando eu falo de comunidade, falar de comunidade é bem amplo, né, esse tema. Então, eu só vou pegar mais um minutinho aqui para exemplificar o que eu quero dizer com isso, né? Vou começar a falar pelo conhecimento sobre as bases de dados, né? Ele não pode estar na mão de poucas pessoas, nem ser unidirecional. Então, quando eu falo unidirecional, por exemplo, se a área de marketing está criando uma nova base de campanha, a equipe de operações precisa ter acesso a essa informação e ela precisa saber o que essa informação significa e como que essa informação pode ser usada. Lembrando que um insight só é gerado quando duas informações novas são associadas. Um segundo ponto é a geração de inspiração também. Quando a sua empresa está começando a jornada, as pessoas podem até conhecer a ferramenta, alguém já usou o Tableau em
em outra empresa e tal, mas às vezes elas não sabem o que fazer com isso, né? O que fazer com a sua licença. Ou o que pedir para uma área de BI ou para uma área de data fazer. Então, é bem importante compartilhar os dashes e as análises que estão sendo feitas ou que já foram executadas no passado, né? Isso gera o senso de inspiração nas equipes, né? E evita retrabalhos. Para fechar esse tema de comunidade, né, por último, o ponto de comunicação entre as pessoas. Uma comunidade só existe quando existe a comunicação, e as pessoas têm que saber para quem perguntar quando tem uma dúvida, como conseguir os acessos que elas precisam, como conseguir suporte para fazer alguma análise específica, enfim. Não só respostas para algumas perguntas, mas respostas para ajudar elas no dia a dia de trabalho, né? E só reforçando, né, Juliano, cada organização pode tomar caminhos diferentes, né? O importante, a quarta dica, acho que é a mais importante, que resume tudo, é deixar espaço aberto para ter interação, né? Então, se alguma coisa, se for para um caminho, alguma coisa der errado, busca um novo caminho ou uma alternativa, que com certeza você vai conseguir mostrar o valor de dados, o valor da ferramenta e disseminar todo o conhecimento com as pessoas da equipe. Uau, Gustavo, que aula que a gente teve hoje aqui. Excelente. Parabéns para você e parabéns para todo o time da iFood. Vocês são pioneiros, né, no que vocês estão trabalhando e sempre buscando as melhores formas de tomar decisões orientadas a dados. Parabéns pelos projetos e muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E você que está aí, muito obrigada por estar aqui conosco nessa sessão e bom evento para todo mundo. Obrigado, pessoal. Bom evento.